retornar ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Ou melhor, irmãos, capítulo de número 16. Lucas, capítulo 15, nós terminamos. Na nossa última exposição de Lucas, nós entramos no capítulo 16. E continuamos no capítulo 16 agora, para nós ouvirmos a voz de Deus, do texto sagrado, que vai do versículo 14, do capítulo 16, versículo 14 até o versículo de número 18. Eu farei a leitura, irmãos. Irmãos, por favor, acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus. Logo após Jesus ter pronunciado a parábola melhor, do administrador infiel, o texto de Lucas diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde este tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos fale na exposição do texto e nos ensine também. Oremos. Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, ó Pai, ela é a verdade, e nós nos reunimos na tua presença nesse domingo, dia do Senhor, porque cremos, ó Deus, que tu verdadeiramente nos fala por meio de tua palavra, pela ação do Espírito Santo que em nós habita, ó Pai. Ó Deus, venha nos ensinar os teus preceitos, e obrigado pela graça que em Jesus Cristo nos salvou da condenação, ó Pai. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos, confiados em ti, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, os fariseus, dizem o texto, estavam, e nós já vimos isso nos capítulos anteriores, estavam ao entorno de Cristo, estavam ouvindo suas palavras. E nós vimos que no capítulo de número 15, ora Jesus se volta aos fariseus para corrigi-los, para denunciá-los os seus erros, ora ele se volta ao Cristo para os seus discípulos, para ensiná-los, para edificá-los. No capítulo de número 16, no início da parábola do administrador infiel, Jesus, nosso Senhor, ele ensina aos discípulos, ele se vira aos discípulos e passa a ensiná-los. Veja só o versículo 1, lembrando, para nós lembrarmos aí o versículo 1 do capítulo 16. Disse também Jesus aos discípulos. Então Jesus está falando diretamente aos seus discípulos, não aos fariseus. Irmãos, os fariseus não eram discípulos de Cristo. Então ele se volta e passa a ensinar aos discípulos. Mas não quer dizer que os fariseus não estavam, Cláudia, ouvindo, presbítero Lúcio, ouvindo o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Os fariseus estavam com os ouvidos atentos para o que Jesus falava, não para aprender dele, Luci, a Ruth e meu querido Luiz, não para aprender de Cristo, mas para ver se ele falhava em alguma coisa, se ele tropeçava em alguma coisa, com a finalidade então de acusá-lo. E por isso que o texto diz que os fariseus, ouvindo essas coisas, ouvindo o quê? Ouvindo o ensino que Jesus acabava de dizer através da parábola do administrador infiel. Eles estavam ouvindo ali, embora Jesus falava com os discípulos. E após terem ouvido isso, o que eles fizeram, Cláudia? Veja aí, presbítero Evanildo. Os fariseus, versículo 14, que eram avarentos, ou seja, eram amantes do dinheiro, amavam o dinheiro, daí avarentos,
ok? Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo tudo isto, já falamos, ouvindo o quê? O ensino de Jesus, particularmente o ensino final de Jesus Cristo. Olha só o versículo de número 13 do capítulo 16. Olha o final da parábola do administrador infiel e o ensino que Jesus traz através dela. Ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, o dinheiro, as riquezas e a Deus, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se levantará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Está vendo a ligação de um texto com o outro? Quando eles ouviram Jesus dizendo que não poderia o homem amar as riquezas e a Deus, os fariseus que amavam as riquezas eram avarentos, eles zombaram de Cristo, eles ridicularizaram o seu ensino. Eles não criam que era necessário abandonar o amor ao dinheiro para de fato viver, Gabriel, uma vida, Emily, piedosa. Eles achavam que poderiam fazer ambas as coisas, como muitos irmãos, como muitos hoje em nosso meio, nas igrejas, acham que podem amar o mundo e as coisas que há no mundo, e podem ainda ser pessoas, podem ser ainda pessoas piedosas. É por isso que esse ensino de Jesus foi ridicularizado pelos fariseus, porque eles queriam, como nós veremos no texto, eles queriam parecer piedosos e ao mesmo tempo sabiam que eram avarentos, que amavam o dinheiro, e por isso começavam a zombar do ensino de Cristo. Veja só então o versículo 15. Mas Jesus lhes disse, ou seja, Jesus conhecia o coração deles. Eles não precisavam externar que estavam discordando, ou murmurando, ou zombando do ensino do Messias. Jesus conhecia o coração dele. Ele conhece o coração do homem. Por isso que Jesus se antecipou e vai dizer algo a eles. Quando Jesus de fato soube, pela sua presciência, que eles estavam zombando dele, murmurando contra o seu ensino. Jesus lhes disse o quê? Veja aí o versículo 15. Vamos ler juntos? Leiamos. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante de Deus. Conhece o vosso coração, pois aquilo que é pecado entre homens é abominação diante de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, o que Jesus quis dizer aqui é o seguinte: olha, vocês se apresentam diante dos homens como se estivessem vivendo em harmonia com a lei de Deus. Não é assim todo fariseu, como naquela época, como os modernos fariseus, eles se apresentam exteriormente como se estivessem vivendo a lei de Deus. Só que aquela justiça deles não passava de fachada, não passava de algo externo, mentiroso, hipócrita. E Jesus está desmascarando a hipocrisia deles. Jesus sabia que aquilo que aqueles fariseus eram por dentro não era o que eles transpareciam por fora, não era aquilo que eles queriam que os homens de fato soubessem ou pensassem acerca deles. Não obstante, embora os homens não pudessem vê-los como eles de fato eram, os fariseus, embora os homens não pudessem sondar o coração dos fariseus, Deus conhecia, e Deus conhece o coração de todos os homens, e conhecia o coração daqueles fariseus. Sabiam que eles estavam mentindo, sabiam que eram avarentos, amantes do dinheiro, embora os fariseus se esforçassem para não trazer esta ideia, para parecerem justos diante dos homens. Veja só, irmãos, olha o que Jesus diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Vocês têm aparência de justos, vocês querem parecer justos, mas Deus sabe que vocês não são. Aí a ideia é escrito como: mas Deus conhece o vosso coração. Ou seja, Ele vê o que o homem não pode ver. E aí continua: pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: aquilo que os homens têm por digno, por honroso, por virtuoso, geralmente é abominação diante de Deus. E a Bíblia nos ensina e nos conta histórias que essa verdade é de fato afirmada muitas vezes. Por exemplo, quando Samuel foi ungir Davi, e Samuel ainda não sabia que Davi seria ungido do Senhor,
indo à casa de Jessé, o pai de Davi, Jessé lhe traz a Samuel todos os seus filhos, menos Davi. E um dos filhos que Samuel traz e leva até, melhor, Jessé traz e leva até a Samuel, é Eliabe. Era um dos filhos de Jessé, irmão de Davi. E a Bíblia diz que esse Eliabe era um homem alto, vistoso. Tanto que quando Eliabe chega diante de Samuel, que há de ungir o rei, o texto diz que Samuel, em 1 Samuel, capítulo de número 16, diz que Samuel diz assim consigo: certamente este há de ser o rei de Israel. É o que Samuel, o profeta de Deus, diz de Eliabe. Esse com certeza é o rei, porque era alguém imponente a princípio no texto, alguém que parecia um rei, tinha um aspecto de rei. E aí Deus diz a Samuel assim, ó: não me julgue pela aparência. Interessante que o texto diz assim: não atentes para a altura dele. Eliabe devia ser alto. Não atentes para a altura dele, pois Deus vê o coração. Está vendo? Olha o que Jesus diz: aquilo que é aprovado diante dos homens, que os homens acham digno, é abominável diante de Deus. Mas se lembram também, meus irmãos, da viúva do Evangelho, que deu o pouco que tinha, e eu imagino que os homens que a estavam vendo ofertar no gasofilácio acharam que aquilo era desprezível, pois Deus diz que quem mais ofertou foi ela. Está vendo a diferença? Aquilo que os homens acham que é bom, Deus toma por desprezível, e aquilo que geralmente os homens acham desprezível, Deus diz que é bom. O que dizer também do pecador justificado na parábola do fariseu e do publicano, lembra? Fariseu e o publicano, que o fariseu estava na frente da igreja orando: obrigado a Deus, porque não sou como os demais homens. À vista dos que estavam ali, quem era o justo? Era o fariseu que estava na frente da igreja orando a Deus, agradecendo a ele por não ser como os demais homens, ou o publicano lá atrás batendo no peito e dizendo que era um pecador? É claro que os homens achariam que era o fariseu, mas a Bíblia diz que quem desceu justificado para casa foi o publicano. E o que dizer de Herodes? Um homem justo? Claro que não. Mas a Bíblia diz lá em Atos que os homens da Judéia tinham Herodes como um Deus. Tanto que, como Herodes, em Atos 12, Herodes se apresenta diante do povo para falar ao povo, os homens de Jerusalém dizem: é a voz de um Deus. Veja, eles consideravam Herodes como um Deus. E quem era Herodes para Deus? Um homem mau que teve um fim que merecia. É por isso que Jesus diz: aquilo que é aprovado diante dos homens é abominação para Deus. Os fariseus eram aprovados por muitos, porque tinham uma aparência de piedade, mas Deus os abominava. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês acham que podem enganar a todos, a Deus e o mundo, com uma fachada de religião? A Deus vocês não podem. E em última instância, nem o mundo, porque toda mentira será revelada. A hipocrisia será conhecida. Veja o que Jesus vai dizer no versículo 16. Ele continua falando aos fariseus: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A ideia de Cristo é a seguinte: a lei e os profetas é uma referência ao Antigo Testamento que nós temos em nossa Bíblia aí. Ele também é chamado de leis e profetas, o Antigo Testamento. Então, ou seja, o Antigo Testamento aqui diz, a lei e os profetas vigoraram, ou seja, o Antigo Testamento foi proclamado até João, ou seja, João é próximo de Cristo. Até hoje, desde o Antigo Testamento, a lei e os profetas foram proclamados, certo? O que Jesus está dizendo é isso. Até hoje, até a minha vida, a lei e os profetas foram proclamados. E todo homem se esforça por entrar no reino. Isso não mudou. Até hoje, para ter uma vida correta, ou seja, para saber se é de fato e confirmar ser um cidadão do reino, os homens se esforçam. É o que Jesus está dizendo. E ele disse aos fariseus por quê? Por que ele está falando isso aos fariseus? Parece que não tem muita ligação.
A lei e os profetas vigoraram até o João, desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Por que ele está dizendo isso aos fariseus? Olha, meus irmãos, porque os fariseus achavam que não precisavam se esforçar para entrar no reino. Os fariseus não são os mesmos que amam o dinheiro e pensam estar servindo a Deus? Não são os avarentos? Que têm capa de religião, não é? Por que eles fazem isso? Porque eles acham que com essa facilidade, viver assim, facilmente, podem entrar no reino. E Jesus diz, a lei e os profetas foram proclamadas até hoje. E todo homem se esforça por entrar. Vocês acham que vão entrar amando o dinheiro e fingindo servir a Deus? Vocês não entrarão. Essa é a ideia. Jesus já havia denunciado a maneira fácil que os fariseus, pela qual os fariseus viviam o Evangelho, ou tentavam viver o Evangelho. Jesus diz assim, que os fariseus atam fardos pesados e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, os fariseus, nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, colocam tradições humanas, colocavam tradições humanas nos ombros dos homens, sobrecarregavam os homens com leis e leis inventadas, e eles mesmos não as moviam nem com o dedo. Ou seja, eles achavam que entrar no céu de maneira fácil, eles achavam que poderiam viver durante a semana da maneira que eles bem entendessem, e era só estar no domingo na igreja, cumprindo o ritualismo deles, que eles iriam para o céu. Ora, não é tão difícil, pensavam eles. Mas Jesus diz que a lei é para ser cumprida, ou seja, para ser vivida segundo a graça de Deus. Isso não muda no Novo Testamento. Muda no Novo Testamento? O esforço para com a vontade de Deus acabou, porque Cristo veio nos salvar, acabou o esforço. Não tem que fazer esforço nenhum. Não acabou. Veja o que diz a palavra de Deus. Jesus diz assim, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Foi o que nós vemos no início do culto. Esforcem-se por entrar na porta estreita. Jesus também diz assim, quem quer seguir após mim, negue-se a si mesmo. Não inclui esforço isso. Tome a sua cruz, sacrifício, e siga-me. Mudou, meus irmãos. Agora nós não precisamos nos esforçar mais, em qualquer sentido, Edna, para termos a certeza que estamos no reino de Deus, que pertencemos a Ele. Jesus continua dizendo o seguinte, versículo 17, é mais fácil, a ideia aqui é, pois, saibam que é mais fácil passar o céu e a terra, do que cair um tio sequer da lei. É interessante que os fariseus tentavam, por diversas formas, se esquivar da lei moral de Deus. Eles procuravam se esquivar, achavam que não precisavam cumpri-la como os outros homens precisavam. Lembra o que a gente leu, o que Jesus diz? Eles atavam fardos pesados às obras dos homens, e eles mesmos não se moviam. E Jesus diz assim, olha, passará o céu e a terra, mas a lei de Deus não passará. Ou seja, é mais fácil o mundo acabar, é mais fácil o sol, porque Jesus está dizendo o seguinte, é mais fácil o sol não nascer amanhã, do que Deus não considerar a lei dele como tendo que ser cumprida. É mais fácil amanhã não nascer o sol, do que Deus deixar a lei dele de lado, dizer para nós assim, olha, não precisem se preocupar com a lei, esqueçam a lei, vivam do jeito que vocês quiserem. Jesus está dizendo isso, é Novo Testamento, a lei tem a sua importância. É interessante que quando fala assim, não cairá um tio da lei de Deus, a nossa versão é essa, né? É mais fácil passar no céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A ideia aqui é o menor aspecto da escrita hebraica. O tio aqui é o menor aspecto da escrita hebraica, ou seja, tudo que foi escrito na lei de Deus não cairá, o homem terá que se esforçar pela graça, vamos ver isso, pela graça para viver segundo a vontade de Deus. E nenhuma coisa da palavra de Deus, o aspecto mínimo, que eu e você podemos julgar desprezível, cairá sem que seja cumprido. É interessante que, por exemplo, na língua hebraica, no alfabeto hebraico, existe uma letra chamada Bet. Nós temos visto aqui na terça-feira, né, o alfabeto hebraico. Existe uma letra chamada Bet e outra letra chamada Kaf. O Bet é o nosso B. Ele não é desenhado como o nosso B.
Ele tem mais formato de C do que B. Mas é o B da língua hebraica. E o Kaf é o K da língua hebraica. E ele tem formato de C também. Tanto o Beit quanto o Kaf se parecem. Só que a diferença é que o Beit tem uma extensão na base inferior à direita, como se fosse uma cauda, uma cauda para dar diferença do Beit para o Kaf. Se tirar a cauda aqui, a extensão, ficam iguais. O que Jesus está dizendo é que nem isso cairá, nem esse mínimo aspecto da lei cairá. Os homens não podem desprezar a lei. Nós não fomos salvos para desprezar a lei, irmãos. Nós não fomos salvos pela graça para colocar a lei de lado e vivemos como nós bem imaginamos. Não. Nós fomos salvos para cumprir a lei de Deus, para viver na lei de Deus. O Evangelho glorioso de Jesus Cristo nos diz isso. Veja, meus irmãos, nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós somos salvos para cumprir a lei. Nós não cumprimos a lei para sermos salvos. Nós somos salvos para cumprir a lei. Eu não cumpro a lei, irmãos, para conquistar algo da parte de Deus, para Deus me dar a salvação. Mas porque Deus me deu a salvação, eu me esforço na lei para que o velho homem, a quem hoje eu odeio, antes eu amava a minha carne, mas agora eu odeio, para que este velho homem, eu me esforço para que este velho homem seja destruído em mim. Não é para ganhar algo o meu esforço, mas porque eu ganhei algo, eu quero destruir tudo aquilo que contradiz o que eu ganhei. Certamente vocês talvez sejam um tipo de pessoa que eu vou descrever, ou vocês conhecem esse tipo de pessoa, que faz algo, não porque é obrigado a fazer, mas porque ama fazer. O meu sogro, ele gosta de consertar coisas. E vira e mexe, quando nós vamos visitá-lo, ele está consertando algo e alguém diz a ele: olha, chama o... Você sabe mexer nisso? Não sei. Chama o profissional, que não, mas eu vou aprender. Mas você não precisa fazer isso. Não, mas eu gosto. Eu quero fazer. Essa é a ideia da lei para conosco. Nós não precisamos cumprir a lei para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo, para sempre. Não é preciso acrescentarmos nada. Mas ao mesmo tempo, agora, pela salvação, porque fomos salvos, nós amamos a lei. Nós queremos cumpri-la porque nós temos prazer nela. Veja a diferença, irmãos. A nossa mente, por o Brasil ser um país, uma colônia, por assim dizer, católico-romano, nós só pensamos em lei em termos de ganhar alguma coisa. Como uma barganha, eu tenho que fazer isso para ter aquilo. E a ideia do Evangelho é: a lei agora é nossa amiga. Nós não precisamos da lei para sermos salvos. Cristo cumpriu a lei. Nós agora cumprimos porque nós queremos. Porque nós a amamos. Porque ela nos traz bênçãos, ela nos faz bem, fazer a vontade de Deus, glorifica a Deus, nós queremos glorificá-lo, nós queremos servi-lo, não porque somos obrigados, mas porque nós queremos. Essa é a ideia de Cristo. A graça não despreza a lei, pelo contrário, a graça nos leva à lei, reforça a lei, nos anima a lei. Para terminar, Jesus vai falar acerca do divórcio. E aí nós nos perguntamos: o que isso tem a ver com tudo que Jesus tem dito aos fariseus até aqui? Jesus primeiro disse: olha, vocês são religiosos de fachada, mas Deus conhece o coração de vocês. Vocês são amantes do dinheiro. Vocês não vão entrar no céu assim. Não pensem que será fácil, que vocês podem amar as coisas do mundo e fingir que amam a Deus e vocês vão para o céu. Não. A lei permanece. A lei permanece. Nenhum tio dela cairá. Ninguém entrará no céu se não forem, pela graça, confirmar o seu esforço a se desfazer do velho homem e se revestir de Cristo. E de fato inclui esforço. E agora Jesus vai dar uma prova real
corrigindo os fariseus das suas tentativas de se excusarem da lei. Olha o que Jesus diz no versículo 18, nós terminamos. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Por que Jesus está dizendo isso? E por que Jesus escolheu logo esse ensino acerca do adultério? Meus irmãos, no primeiro século, não só no primeiro século, mas no primeiro século haviam rabis, grandes autoridades entre os judeus, que tratavam o divórcio, a lei sobre o divórcio, com certo desprezo, que não era tão duro assim, que divorciasse, no final das contas, não era tão pecado. É por isso que Jesus antes disse, Vitário, é por isso que ele diz antes, não cairá o tio da lei. E agora ele está chamando a atenção para uma lei que os fariseus desprezavam, que eles não deviam. Está entendendo? A lei do adultério. É disso que ele está falando, que Cristo está falando. E aí, Derli, minha irmã, daí Jesus continua dizendo assim, olha, vocês, lá naquela época, ele estava dizendo, naquela época haviam rabis, mestres entre os judeus, que ensinavam que o adultério não era algo tão terrível, ou melhor, que o divórcio não era algo tão terrível. Existia um rabi, um famoso rabi no primeiro século, na metade do primeiro século, ainda quando Herodes era vivo, chamado Hilel, o nome desse rabi. Hilel era um rabi dos fariseus, um mestre dos fariseus. Sabe o que ele ensinava aos judeus daquela época? Que se um homem estivesse casado, um judeu estivesse casado, e a mulher dele, em algum momento do casamento, da vida em comum, errasse o tempero da comida, ele podia divorciar-se dela. Olha lá, mulheres, acerta o tempero aí, hein? Ainda bem que nós não somos da terra, né? Graças a Deus. Mas a ideia é que esse rabi ensinava que se errasse o tempero da comida, era motivo para o judeu pedir divórcio. Outro rabino famoso chamado Akiba, também do primeiro século, ele dizia, irmãos, que se um homem estivesse casado com a sua mulher e encontrasse uma mais bonita, podia divorciar-se. Se ele achasse que uma mulher era mais bonita que a dele, esse era o ensino corrente, tradicional entre os rabis fariseus do primeiro século. Está vendo o que Jesus está dizendo? Eles desprezavam a lei. Eles amavam dinheiro, e Deus havia dito para não amar nada acima dele. Eles amavam, eram avarentos, e achavam que estavam amando a Deus. E Jesus diz, vocês não vão entrar no reino, vocês não se esforçam. E outra coisa, não adianta fazer vistas grossas para a lei, porque eu sei que vocês tratam a questão do divórcio com menosprezo. Mas eu vou lhes dizer, aí Jesus vai dizer, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa, outro homem que casa com a mulher que foi repudiada por aquele marido, também comete adultério. Nós sabemos que o divórcio é válido quando há traição conjugal e quando há abandono de lar. E o abandono de lar, meus irmãos, é abandono de lar mesmo. Não é aquela ideia de, o meu marido vive comigo, mas me abandonou. Não existe isso. Abandono de lar é ir embora. Ir embora. Não é essa, hoje, para facilitar o divórcio, a pessoa diz assim, olha, ele não foi embora de casa, ou ela não foi embora de casa, mas ele me abandonou no coração. Não vale. Ok? Isso não vale. Abandono é abandono. Se ele te abandonou no coração, mas ele está na sua casa, ore a Deus para que Deus aqueça o coração dele, para que você, a primeiro lugar, antes disso, para que você seja uma mulher que o ame, mesmo ele sendo mau marido, ou uma mulher que respeite, ou um homem que ame essa mulher, mesmo ela não te respeitando tanto. Peça por isso, e Deus nos dará. Mas não é motivo para divórcio. Se minha esposa está fria comigo, ou meu marido está insensível, não é motivo para divórcio. Abandono, até abandono mesmo. Pegou a pessoa pegar, fazer a mala e ir embora e não voltar mais. Aí Paulo diz que fique desimpedido do irmão. Aí está casado com alguém que foi embora. Mas fora esses dois casos, divórcio e abandono de lar, não há motivo de divorciar-se. E quem repudiar a sua mulher, ou seja, quem divorciar da sua mulher, não sendo por esses dois motivos, não pode se casar com ninguém mais. Porque se casar, diz o texto, claro,
comete adultério. Está pecando. E outra coisa, a mulher que foi repudiada de maneira ilícita, não por traição nem por abandono de lar, mas, por exemplo, por incompatibilidade de gênero, por exemplo, essa mulher que foi repudiada, não sendo culpa dela, o marido abandonou, se alguém casar com ela, comete adultério. A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que a lei é algo sério. Lembra que não cairá um tio? Lembra, velho? Nilton? É isso que a lei está dizendo. Marcelo, Leda, Marisa, Karina. Que a lei é algo sério. As pessoas estão tratando a lei como? A lei de Deus. De qualquer forma. Elas encontram um meio de corromper a lei. Não, mas isso pode. Não, mas nesse caso. E Jesus diz, não cairá um tio. Infelizmente, ainda que a igreja não entenda assim. Ainda que a igreja tenha procurado tirar alguns tios da lei de Deus, e a igreja, infelizmente, muitas vezes tem feito isso, a igreja chamada evangélica, a lei de Deus não cairá, não para Deus. O que nós aprendemos aqui hoje? Esse texto, embora pequeno, ele tem muitas lições. Vamos então, a primeira delas. Nós temos, isso é uma pergunta, irmãos, nós temos consciência de que a maior parte daquilo que os homens têm como virtuoso, consideram virtuoso e elevado, Deus abomina? Você e eu sabemos, temos consciência de que aquilo que este mundo exalta como virtuoso, Deus abomina, Deus não suporta. Os ídolos desse mundo, os artistas, promovendo devassidão, que o mundo celebra, bate palmas, Deus abomina. Nós temos essa consciência? Agora a pergunta é, se nós temos, por que é que nós tentamos ainda nos moldar a este mundo? Se nós temos consciência de que o modo de vida desse mundo, embora celebrado por ele, é odiado por Deus, por que eu ainda procuro me moldar a este mundo? Segunda pergunta, e a segunda lição em forma de pergunta é a seguinte: então, o que te importa mais? Como os homens te veem? Ou como o Senhor te vê? Com quem você deseja estar bem? Com os homens? Ou com o Senhor? Terceira lição, e aqui é uma afirmação: se eu e você entendemos que a graça de Deus que nos salvou em Cristo exclui da nossa parte esforço, nós estamos completamente errados. A salvação, a graça não exclui esforço. A graça de Deus, ela sim produz esforço em nós necessário para nós agarrarmos a Cristo, nos agarrarmos a Ele. Ou seja, a graça de Deus é que nos leva a esforçar. Antes da graça, eu era um pecador que não me esforçava para andar na lei de Deus, e assim estava perdido. Mas a graça em Cristo me alcançou. E agora o que eu faço transformado pela graça? Eu me esforço para agradar ao meu Senhor, que por mim morreu. Então a graça não exclui a lei. A graça, a salvação não exclui esforço, porque a graça nos conduz ao esforço de agradarmos aquele que nos salvou. O caminho da salvação, meus irmãos, não é, como muitos querem nos fazer entender, um cruzeiro do Atlântico. O caminho da salvação não é esse cruzeiro. O caminho, meus irmãos, da salvação é uma luta ferrenha contra a carne, o diabo e o mundo. Jesus diz: os homens se esforçam para entrarem no reino. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão levando a igreja como um cruzeiro. Elas vão lá quando dá, elas fazem o que Deus quer quando querem, bem entendem, se acham certo, se acham conveniente. O caminho da salvação não é um caminho de tranquilidade nesse sentido, mas de esforço, de luta. Olha o que Paulo vai dizer no Novo Testamento. Um homem que foi salvo pela graça, olha o que ele diz: eu esmurro o meu corpo. Ah, Paulo, mas você foi salvo pela graça, não precisa esmurrar o corpo. Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo ao pó.
a escravidão, para não ser encontrado falho, nem que haja em mim nenhuma mancha. Não é para não obter a salvação, mas porque eu obtive a salvação, eu me esforço para viver de acordo com ela. Deu para entender, irmãos? Quarta lição. Como eu e você olhamos para a lei de Deus, os mandamentos dele. Eu e você olhamos os mandamentos como um fardo, do qual nós pensamos seria melhor estarmos livres. Ou eu e você olhamos para a lei como algo perfeito e agradável, que uma vez esforçando-nos para viver nela, mostramos nossa gratidão a Deus pela salvação. Como é que você encara a lei de Deus? Como é que eu encaro a lei de Deus? Como um fardo? Ou como algo prazeroso pelo qual eu demonstro o meu amor a Deus, o amor a quem me amou primeiro? Quinta lição. Ore, observe e pense muito bem antes de se casar. Ore, observe, julgue pela palavra de Deus, medite antes de casar. Porque depois que casou, se o marido repudiar sua mulher e casar-se com outro, comete adultério. E quem se casar para repudiar, comete adultério. Sabe o que os homens estão fazendo hoje? Eles estão voltando à poligamia de um jeito muito sutil, através de divórcios. É uma poligamia legalizada. Ah, eu não posso ter várias mulheres? Não tem problema, eu caso com uma de você, caso com outra de você, caso com outra de você. Aí eu tenho várias mulheres. Mas para Deus, nem um tio cairá. Ainda que a sociedade, ainda que a igreja, infelizmente, entenda que não tem problema não tem pastor se divorciando, é todo direito. Se divorciam de sua esposa e casam com mulheres da igreja. Da mesma igreja. Não precisa ir para outra igreja, não. Da mesma igreja. Mas para Deus, isso é abominável. Ainda que todo mundo diga, não tem problema não, o importante é ser feliz. Para Deus, é abominável. É pecado. Por isso, irmãos, ainda que essa sociedade má e corrupta entenda o que quiser, a lei do Senhor não mudará. Ela permanecerá. Por fim, louve a Deus. Eu e você louvemos a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Bom, nós temos vários motivos para louvar a Deus por meio de Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Mas aqui no texto, nós louvamos a Deus por Jesus Cristo no que concerne ao cumprimento dele, da lei. Ele cumpriu a lei por nós. Meus irmãos, nós quebramos da lei todos os tis. E os aspectos mais importantes também. E se nós lemos um texto que diz que a lei não cairá, então nós nos vemos perdidos, porque nós quebramos a lei que não passa. Eu e você pecamos todos os dias. Nós quebramos a lei na maneira de nós pensarmos, falarmos, agirmos. E o que será de nós então? Se nós lemos um texto que Jesus diz que a lei não passará. Graças a Deus, por Cristo Jesus. Ele cumpriu todos os tios da lei, os aspectos maiores e menores. Ele cumpriu a lei perfeitamente por nós. E nele nós temos graça e paz por meio de Jesus Cristo. Nós, os quebradores da lei, nós, aqueles que somos os iníquos, os pecadores, os que quebram a lei do Senhor, mas cremos pela graça em Jesus Cristo. Nós estamos salvos da ira de Deus, porque cremos naquele que cumpriu a lei perfeitamente por nós. Graças a Deus por Cristo Jesus. Qualquer pecado confessado e o pecador indo a Cristo, não há mais o que temer. Graças a Deus por Jesus Cristo. Meus irmãos,
Nós vamos convidar os nossos irmãos presbíteros. A mighty fortress is our God.